Eu saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom que nós temos a oportunidade, mais uma vez, de compartilharmos este momento de culto, este momento de louvor. Que bom a gente poder cantar, que bom a gente poder orar e ler e meditar na palavra do Senhor. Quero meditar com você no Salmo de número 37. É um texto que muitas vezes ele parece difícil, mas na verdade o que acontece é que é um salmo longo, 40 versículos. E eu tenho procurado aqui fazer com que essa mensagem não seja longa demais, mas tem bastante coisa para a gente perceber. E por que o Salmo 37? Porque a igreja tem sido bombardeada, né? Não apenas aí, muitas vezes, pelas lideranças do nosso país, ministros do STF dizendo que os encontros da igreja não são principais na vida, não são necessários, como se a fé fosse algo qualquer. Né? E muitas vezes eu tenho percebido irmãos e irmãs crentes no Senhor, mas com muito medo, com muito temor em relação a tudo isso. Né? Parece que a igreja ela está perdendo a sua força, e ela não está. O que acontece é que muitas vezes o perverso, aquele que não conhece a palavra, ele se levanta e por um estado de vitórias, de conquistas financeiras, né, de riquezas, de acúmulo de riquezas, muitas vezes mal adquiridas, diga-se de passagem, parece que nós estamos no lado mais fraco do jogo, mas o Salmo ele nos mostra exatamente o contrário. Salmo de número 37, Salmo de Davi, que diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta. A sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o teu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores,
serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. É muito interessante este que a gente pode chamar de um salmo da Torá. O que esse texto diz para nós? Os justos não devem desanimar com a aparente perversidade dos perversos, pois esta aparente prosperidade ela é fugaz, ela é passageira. Esse salmo, como muitas passagens também no livro de Provérbios, reforça essa bondade essa verdade, por meio das descrições, por exemplo, da bondade dos justos. Você tem lá nos Provérbios 37, no Provérbios também, de capítulo 30. Também vai mostrar a fúria dos perversos e os seus respectivos destinos. E além disso, meus irmãos, ele usa de uma observação pessoal e de uma exortação no final. É um salmo de Davi, e neste salmo Davi está ponderando então sobre se os ímpios ou justos, quem é que vai desfrutar das bênçãos da terra prometida. E Davi conclui que a prosperidade dos ímpios de fato é efêmera, passageira, é transitória. Enquanto isso, o povo de Deus terá uma bênção, terá a terra prometida, ele receberá a bênção do Senhor. A gente pode dizer que, em geral, o Salmo está muito relacionado com o Salmo 73 também. Ainda que ele contenha muitos paralelos com Provérbios, algumas passagens elas se assemelham muito às afirmações que estão em Provérbios. O ensino desse Salmo para nós, ele se centra na fonte da verdadeira, da genuína bênção, e ele encoraja os leitores, cada um de nós, a seguirem os caminhos do Senhor. Nós temos algumas lições e eu quero destacá-las juntamente com vocês. O Salmo ele conclui, este Salmo 37, com a nota de salvação para todos aqueles que acham refúgio no Senhor. Então, mesmo que nós estejamos aí vivendo dias onde a igreja tem sido menosprezada por grande parte da população, o Senhor ele diz nesse Salmo que aqueles que esperam nele, aqueles que buscam a sua presença, encontrarão nele refúgio, segurança, vitória para as vidas. Primeira lição que esse Salmo nos dá está baseado nos versos de 1 a 9. É um chamado a confiar-se no Senhor. É interessante que a abertura e o final desses salmos eles são marcados por imperativos e proibições. É uma palavra hebraica aqui para irritar, que nós olhamos aqui, por exemplo, no verso 1, não te indignes, não se irrite por causa dos malfeitores. Ela vem da palavra abrasar, e ela é usada aqui numa forma reflexiva. Não se abrase, não se irrite, não tenha inveja. O problema aqui, e também no Salmo 73, consiste na aparente prosperidade dos perversos. O salmista diz aos leitores assim: não nutra inveja dos perversos, porque eles não passam de relva, a qual, quando parece estar florescendo, na verdade está murchando. A comparação com relva aqui, meus irmãos, ela é usada também em outras partes do Salmo, e ela visa o quê? Ensinar acerca da fragilidade de toda a vida humana. Por exemplo, lá no Salmo 103, verso 15, depois você leia lá. A carência aqui não é de inveja, mas de confiança no Senhor. Olha lá versos 3 e 4. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O perverso ele não tem isso. E o que esses versículos trazem para nós? Esse mandamento que está aqui nesse salmo, ele tem como tela de fundo aqui a posse da terra prometida em Israel. A necessidade que o salmista Davi está colocando era de continuidade do povo no compromisso com o Senhor, de obediência apropriada que eles deveriam, a prática do bem, a busca dos caminhos mostrados ali, encaminhados pelo Senhor. Referências aqui à terra prometida lembram passagens, por exemplo, como Deuteronômio 11, onde a terra era um sumário de todas as bênçãos prometidas sobre a aliança. Nós somos o povo da aliança. Ali, dentro da obediência, dentro dos caminhos do Senhor, haveria desfruto do Senhor. O verbo ele é bem raro no Antigo Testamento e mostra a certeza, nós recebemos a certeza, a convicção de que o Senhor responde às orações do seu povo. O tema aqui dos versos 3 e 4 ele é reiterado em linguagem
alternativa nos versos 5 e 6. É um desafio para que nós entreguemos, ou seja, como se nós empurrássemos ali os nossos caminhos ao Senhor. Quando essa expressão ela é comparada, por exemplo, com Provérbios 16:3, que diz o seguinte: entregue ao Senhor tudo o que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos, parece sugerir a nós que os mandamentos pesados, como uma grande carga, devem ser empurrados na direção do Senhor. Essa semana nós meditamos na nossa reunião de quarta-feira nas palavras de Jesus: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu aliviarei vocês. Então o salmista Davi está dizendo que enquanto o perverso ele confia na sua própria força, no seu braço, nós confiamos naquele que está dizendo: eu carrego, eu faço a força por vocês, me obedeçam, estejam nos meus caminhos, estejam centrados nos meus caminhos, que eu faço a força por vocês. Então esses mandamentos aqui, eles estão sugerindo para nós, estes sim, mandamentos que estão aqui nesse salmo, que nós entreguemos a nossa vida, que nós confiemos ao Senhor. E a gente poderia dizer que, pensando nesse trecho aqui dos Salmos, temos um outro equivalente no Novo Testamento, que é 1 de Pedro 5, verso 7. Lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Enquanto o perverso está ali pensando que a aparente prosperidade dele é eterna, o Senhor está dizendo é transitória. Quanto a nós, a nossa ansiedade nós lançamos diante dele, porque Ele cuida de nós. Como resultado dessa confiança, o salmista está dizendo que o justo florescerá justamente como o esplendor do sol na sua glória. E aí a gente precisa descansar nisso. A situação que confronta os leitores desse salmo, então, mais uma vez dizendo, era que a prosperidade dos perversos parecia que estava dando um problema. É como se o justo ele se esquecesse de que o Senhor é por ele. Por que ele se esquece? E por que nós nos esquecemos? Porque muitas vezes nós estamos olhando para a prosperidade daquele que não acredita em Deus, daquele que zomba a Deus. Parece que ele é que está no lado certo. E aqui o salmista diz então no verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Quando eles fixavam a mente nela, eles ficavam irados e ressentidos nessa prosperidade dos perversos. O que eles deveriam fazer e ter feito era permanecer tranquilos diante do Senhor e esperar pacientemente que o Senhor iria lidar com a situação da mesma maneira nossa. Eu tenho visto tanta gente arrancando os cabelos, por assim dizer, por conta das falas dos ministros do STF em relação à fé. Tanta gente brigando por conta aí de opiniões em relação à abertura dos trabalhos presenciais da igreja ou não. E aí tanta briga por conta das opiniões que são contrárias. O salmista está dizendo: espera no Senhor, aguarde, porque dele vem a solução. Ele vai e está lidando com essa situação. O mandamento aqui, não se irrite, ele é formulado, meus irmãos, pelo versículo inicial e é reiterado no verso seguinte, Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. O presente sucesso dos ímpios não é uma real indicação do favor ou da bênção de Deus. Quem é que tem a bênção de Deus? Não é o ímpio, é o justo, aquele que tem a promessa de permanecer na terra e desfrutar dos benefícios da verdadeira fé e da esperança no Senhor. Nós precisamos lembrar disso nesses dias, nós precisamos esperar no Senhor. E esperar no Senhor indica o quê? Uma longa e paciente perseverança por Ele. Existem outros paralelos no Testamento, no Novo Testamento, por exemplo, a experiência do nosso Senhor no Getsemane, Lucas 22, 44, em angústia ele estava ali, mas esperando no Senhor. E também, por exemplo, Colossenses 4,12, a descrição das orações de Epáfras, sempre lutando em oração. A nossa luta deve estar relacionada com a oração. As nossas ansiedades, estes sentimentos de preocupação extrema que muitos têm nutrido nesses dias, devem ser colocadas diante do Senhor. Por quê? Porque é essa a primeira lição que nós temos aqui. Nós devemos somos chamados a confiar no Senhor, mesmo
né, que o mundo esteja caindo ao nosso redor, nós temos esse chamado. Segunda lição que esse salmo nos dá, se a primeira estava no verso 1 até o 9, essa está no verso 10 até o verso de número 15, e mostra a ruína do perverso, a ruína daquele que, mesmo desfrutando de uma aparente prosperidade, não tem vida com Deus. A aparente prosperidade deles, dos perversos, não passa de uma ilusão, é isso que o salmista está dizendo, pois destinam-se a ser eliminados. Olha comigo o verso 10, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Quando alguém tenta ver onde eles estão, e quando alguém tentar ver onde eles estão, eles já se foram. O contraste aqui consiste em que os mansos de fato habitarão na terra e desfrutarão, ou seja, a mesma palavra traduzida por deleite no verso 4. Eles desfrutarão, nós desfrutaremos o quê? De paz abundante, está no verso 11. A palavra mansos aqui representa quem? Todos os que estão realmente esperando no Senhor. Ela é contrastada com os perversos aqui nesse versículo, ou com os escarnecedores, Provérbios 16, 19. Os mansos experimentam Deus como seu libertador, recebem a sua graça e sabem que finalmente Deus irá salvá-los. Depois você leia, por exemplo, Salmo 147, 6, 149, 4. Aqueles cujos corações são retos diante do Senhor, eles passam o seu tempo, aqueles, melhor dizendo, que não são justos diante do Senhor, passam o tempo arquitetando o mal contra os justos. Está aí no verso 12. Eles vivem em amargura, eles inflamam o seu furor, eles rangem os dentes enquanto eles exibem a sua ira. E isso que tem acontecido quando alguns aqui no nosso país se levantam dizendo: a igreja não serve para nada, manda fechar tudo mesmo. Eles não fazem diferença nenhuma, eles não têm força, eles não têm poder. O salmista está dizendo, é isso que eles fazem, eles rangem os dentes, aqueles que não têm o temor contra o Senhor. Mas no Salmo 2.4, ou seja, no Salmo 2, verso 4, o Senhor ele ri do esquema desses reis. Aqui, no verso 13, ele também mostra que o dia deles está chegando. Isso poderia ser uma referência ao dia do Senhor, mas o contexto aqui parece que o Senhor está falando do dia do homem perverso. A hora dele está chegando. Deus já disse o que vai acontecer com o perverso. É perdição. De fato, isso também tem um certo relacionamento aqui com o dia do juízo final. Aqui, meus irmãos, hostilidade para com justos é uma marca que o Salmo está dizendo que é uma marca registrada dos perversos. Então não fique alarmado por conta das falas que menosprezam a igreja. O salmista Davi aqui está dizendo mesmo, hostilidade para com justos é marca da perversidade, daqueles que não conhecem a Deus. Planejam usar armas contra eles, contra nós, planejam nos matar. Olha, quando você olha para o Novo Testamento, Saulo de Tarso tinha esse ódio mortal, e Saulo é um bom exemplo. Por quê? Porque existe, por exemplo, textos no profeta Ezequiel, onde o Senhor diz: eu tenho prazer na morte do perverso, acaso meu prazer não é que ele se converta e viva? Paulo era perverso, Saulo de Tarso era perverso, mas foi convertido, conheceu a verdade. E eu tenho percebido também muitos cristãos aí nutrindo um ódio mortal de algumas pessoas. Mas esse fulano de tal aqui, pega, por exemplo, o presidente da República e o ex-presidente da República. Um parece que deve amar um e odiar o outro. Então quem você ama vira um santo, e quem você odeia, que morra. Não é assim. A gente tem que olhar, todos eles carecem da graça, assim como nós carecemos. E a nossa oração deve ser para que o perverso se converta e viva, estando ele em que posição estiver. E a gente precisa lembrar disso. O verbo aqui, existe um verbo aqui nesse salmo que ele é muito forte. Ele está dizendo que a vontade do perverso é matar o justo. E ele é usado também em outros lugares, normalmente para matadores de animais. Entretanto, o que descobrirão é que os próprios esquemas, os perversos descobrirão que os seus próprios esquemas irão se voltar a eles e destruí-los. Eles serão destruídos com as suas próprias armas. Olha aí o verso de número 15. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Então Davi está dizendo, não tem jeito para o perverso.
Deixa ele achar que ele está vencendo a batalha. Ele não venceu. Nós conhecemos o resultado desta guerra, da guerra que nós enfrentamos, e nós somos os vencedores. Nós temos também uma terceira lição que esse salmo nos dá, e mostra que nós de fato temos a bênção do Senhor, versos 16 até o verso de número 26. O que esse trecho diz para nós? Ensina para nós o seguinte, meus irmãos: a riqueza ela pode ser até parte de uma vida feliz, mas ela não é a base real da felicidade. Os justos podem até ser pobres financeiramente, não terem destaque na sociedade, em lugares e posições de fama, mas ainda ser pobre é melhor do que viver pensando que é a riqueza, é o dinheiro que importa na vida. O dinheiro em si não é errado, né? O que a Bíblia condena é o amor depositado ao dinheiro. Por exemplo, 1 Timóteo 6,10, que diz o seguinte: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O que os perversos descobrirão que a sua capacidade de adquirir riqueza vai desaparecer. É isso que Davi está dizendo. Olha comigo, verso 17. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. São paralelismos, são afirmações que são contrárias aqui, que existem muitas vezes em Provérbios, mas aqui nesse salmo está presente também. E aqui, quando o salmista diz os braços dos ímpios serão quebrados, o que essa palavra braço quer dizer? Ela está relacionada com poder. O poder deles será quebrado, será eliminado, será destruído, né? Em contrapartida, o que esse versículo está dizendo é que o sustento dos justos, o nosso sustento, vem do Senhor. Ele é o perene provedor do seu povo, de cada um de nós, da igreja. E o seu papel é enfatizado no texto hebraico e em todas as versões antigas aqui, a pôr seu nome no final do versículo. Os justos, o Senhor os sustém. Então essa construção é muito interessante, né? Então, por mais que as pessoas aí fiquem se gabando, por mais que juízes do STF fiquem se gabando achando que eles são mais poderosos do que Deus, né? Por que eu digo isso? Porque não sei se você concorda ou não, mas alguns têm tido uma postura, né, de uma arrogância extrema, como se não devessem explicação para ninguém, como se fossem as pessoas mais importantes da face da terra. Mas se eles não se converterem, é isso que Davi está dizendo que acontece. O que acontece com o perverso? Os seus braços, o seu poder será arrancado, será destruído. Mas o justo, aquele que procura o Senhor, né, é o próprio Senhor quem o sustém. A gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender que nós temos uma herança. Davi aqui certamente está fazendo muita referência a Canaã, que era a esperança, era a herança que o Senhor estava providenciando, né, para o povo, o objeto da promessa, né, a terra de Canaã. E os seus olhos pairavam, como o Deuteronômio diz, continuamente sobre ela, desde o início do ano até o fim. Né? O povo tinha essa esperança, o povo tinha essa expectativa. E Deus, no Antigo Testamento, o tempo todo está dizendo para o povo: eu vou dar a terra a vocês, eu vou de fato entregá-la a vocês. Deus conhecia e conhece cada dia da sua igreja, do seu povo, de tal modo, e fazendo e satisfazendo as suas necessidades, que mesmo nos tempos de fome, o povo desfrutava de abundância. E em algumas formas, em alguns momentos, isso era feito por meios extraordinários. Por exemplo, como no tempo de Elias. Eu quero ler aqui primeiro o livro dos Reis, capítulo 17, versos 1 a 6. Olha que texto maravilhoso, fantástico. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás a torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. O que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo que mesmo no meio
das dificuldades, a promessa que o Senhor tem para os justos é uma promessa de suprimento das necessidades. É o que Paulo diz também no Novo Testamento, Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Está escrevendo para quem? Para a igreja, né, dos Filipenses, né, para os cristãos. Vocês são de Deus, vocês terão sustento. Mesmo, meus irmãos, que o desemprego bata a nossa porta, mesmo que a igreja feche as suas portas, nós estamos com as portas fechadas, né? Mesmo que a doença venha a nós, é fato que muitos estão sendo levados, e se são cristãos, o Senhor tem um propósito para isso, mesmo que nós não entendamos agora, né? Mas nós que estamos aqui ainda precisamos entender isso. O que o Salmo 37 está dizendo é que o perverso, aquele que pensa ser abençoado, não é. O seu poder, o seu braço será quebrado, será destruído. Enquanto nós, que somos justos, justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos sustém. É isso que a gente precisa entender. Nós temos aqui ainda o verso de número 20, que mostra a natureza, essa natureza passageira do homem perverso. Os ímpios, no entanto, perecerão. Se por um lado o Senhor está dizendo para nós que nós, os justos, somos abençoados e sustentados pelo Senhor, Davi continua dizendo: os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Provavelmente se acham envolvidas aqui duas ilustrações. A primeira consiste na beleza da relva, né, que logo o que acontece, ela murcha. E a segunda consiste nas coisas sendo consumidas pelo fogo. Ambas chamam a atenção para quê? Para o fato de que a existência dos perversos é assim, ela é profundamente irritante, mas ela é passageira. Olha o verso 21 e 22. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aquele a quem amaldiçoa. Aqui nesses dois versos 21 e 22, o contraste é entre os perversos que tomam um empréstimo em altas somas e são incapazes de pagar quando chega a crise. Então, olha só, por enquanto as coisas estão dentro de uma certa normalidade, o perverso está lá, achando que ele está por cima da carne seca, como a gente costuma dizer, mas na hora que chega a crise, ele não tem condição de pagar. Os justos, porém, que não só têm o suficiente para, muitas vezes, apenas para as próprias necessidades, eles serão ainda, né, desta maneira milagrosa como Deus foi com Elias, capazes de ajudar outros. Por quê? Porque nós temos algo que muitas vezes nós não percebemos, a bênção do Senhor conosco. A introdução da referência à bênção e maldição aqui também, meus irmãos, lembra as seções da aliança que catalogam que as bênçãos e maldições apropriadas, lá nos livros da lei, Deuteronômio, capítulo 27 e 28, né? A descrição da morte também como eliminação, lembra a linguagem da instituição do que? De uma aliança, e a ameaça de ser eliminado em função do fracasso de guardar as provisões da aliança, né? Ou seja, o tempo todo, né, Davi está fazendo aqui essa comparação entre bênção e maldição e dizendo o seguinte: nós somos abençoados. Nós temos outro princípio aqui que está declarado nos versos seguintes, versos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. A gente pode ler esse salmo aqui de duas maneiras, pelo menos. Percebendo, né, esta passageira prosperidade dos perversos, mas você pode também focar nas promessas aos justos. O Senhor firma o passo do homem bom, né, e no seu caminho ele se compraz. E se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. A gente precisa descansar nisso, irmãos, né? De que lado nós estamos nesta batalha, que é uma batalha espiritual? Nós estamos do lado daqueles que se julgam vencedores, porque têm dinheiro, porque têm posses, mas não são conhecidos do Senhor, não conhecem a sua palavra? Ou mesmo no meio das dificuldades, nós podemos dizer que nós somos os verdadeiros vencedores, porque nós somos considerados pelo Senhor dos Exércitos
claro, através do sacrifício e da obra salvífica de Cristo como justos, né, como homens bons, ou como homens que nasceram de novo. Então é claro que a gente se encontra nesta categoria de homens que foram justificados, que foram santificados por intermédio de Cristo. Então nós precisamos entender isso que o verso 23 e verso 24 diz, se aplica a nós. O Senhor firma os nossos passos, e no nosso caminho, no seu caminho se compraz. Se cair, né, se nós cairmos, não ficaremos prostrados, porque o Senhor nos segura pela mão. E é interessante também, caminhando para o final, né, como eu disse, talvez a mensagem um pouco mais longa, porque temos aí 40 versículos, a última lição que esse salmo traz para nós está ali nos versos 27 até o final, porque a gente pode até fazer uma segunda divisão, dos versos 27 até o 33, são marcas dos justos, né? E também lá no finalzinho, dos versos 34 a 40, a salvação do Senhor. Então, o que a gente entende, né, por isso? Nós estamos chegando nas partes conclusivas desse salmo. E aqui nós precisamos entender o seguinte. Olha o verso 28. O Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. É muito interessante a gente perceber o seguinte. O que o pecado faz na vida de um homem? O pecado faz com que ele se esqueça de Deus, que ele ache que ele é uma pessoa independente. O pecado na vida de um homem que está em um cargo de liderança faz com que ele se sinta todo poderoso. Mas Davi aqui está dizendo qual é verdadeiramente o fim dele. E nós então precisamos entender que mesmo que um homem tenha todo o poder do mundo, que seja o presidente da nação mais importante, mais poderosa, ele, se está em um estado de perversidade diante do Senhor, ou seja, se ele não foi alcançado pela graça, ele, de acordo com o Senhor, é perverso. E dos versos 27 até o verso 33, o Senhor ele está mostrando qual é a diferença entre o perverso e nós. Olha o verso 27. Aparta-te do mal e faze o bem, será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. E ele vai continuar falando sobre isso, sobre a diferença entre o justo e o perverso. E a lição que fica para nós aqui é o seguinte: nós devemos agradecer a Deus pela obra salvífica de Cristo nas nossas vidas, mas devemos buscar a santidade, porque existem marcas para nós. Não devemos nos encontrar ali unidos com as obras das trevas. Ou seja, trocando em miúdos aqui, nós devemos buscar na nossa vida santidade, nas nossas palavras, nos nossos atos, porque existem e devem existir marcas nas nossas vidas como homens e mulheres que são santos, como homens e mulheres que são justos. E para nós, o que nós temos na sessão final? A salvação do Senhor. Para nós que entendemos, irmãos, que Cristo morreu como nosso substituto na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, quando você lê a partir do verso 34, você vai entender a salvação do Senhor. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios foram exterminados. Então a gente precisa entender o que Davi está dizendo aqui. Nós estamos em um momento histórico onde o Senhor Jesus Cristo já veio e já morreu, como nosso substituto na cruz do Calvário, já levou sobre ele a nossa dor, a nossa iniquidade, e nós precisamos então viver uma vida diferente da vida do perverso. Muitas vezes o perverso ele não é aquele que abre a boca e fala palavrão. Muitas vezes o perverso não é aquele que mostra para todo mundo as suas obras malignas. Muitas vezes ele vive debaixo de uma capa, de ser uma pessoa legal, de ser uma pessoa honesta. Muitos que por exemplo, fazem aí, dão aquele famoso jeitinho brasileiro na hora de sonegar imposto de renda, não saem dizendo para todo mundo que fazem isso. Muitos que traem os seus maridos e esposas também não fazem isso, porque se preocupam em mostrar uma posição de que são boas pessoas na sociedade, mas como elas são enxergadas pelo Senhor? Muitas vezes são enxergadas como pessoas perversas, como pessoas que ainda estão debaixo do jugo do pecado, que são diferentes dos justos, porque os justos foram alcançados pela graça.
Agora tem um outro porém, que é isso que o Salmo está colocando para nós a partir lá do verso de número 27. Nós devemos ter uma vida diferenciada. As marcas da justiça. Depois você leia do verso 27 até o verso 33 e até o final do Salmo, e você vai perceber o que o Senhor espera de cada um de nós. Para encerrar, eu queria dizer o seguinte para você: não fique preocupado com essas pessoas que ficam se levantando falando mal contra a Igreja de Cristo. Preocupe-se, entretanto, em manter um padrão elevado de vida com Deus. Preocupe-se enquanto as pessoas estão nesta passageira, nesta transitória prosperidade. Procure-se atentar ao seu coração. O que é que de fato você tem buscado? Você busca como objetivo principal da sua vida o mesmo estilo de vida destes que Davi está chamando de perversos? Porque talvez eles têm dinheiro, eles têm capacidade. Mas comigo será diferente se eu tiver tudo isso, porque eu conheço Deus. Cuidado com o teu coração. Cuidado, e ao invés de ficar gastando energia em copiar o modelo de vida, o estilo de vida dos perversos, se atente para aquilo que Davi está dizendo. O Senhor, Ele conhece o caminho dos perversos, mas o Senhor, Ele abençoa o quê? O caminho dos justos. Pela graça nós fazemos parte dos que são justificados e santificados em nome do Senhor. E que nós possamos descansar e viver em obediência a Deus, por gratidão e por amor. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos mostra que estes que têm se levantado contra a Tua igreja, estes que têm vivido em perversidade, eles serão destruídos, ó Pai. Eles não são vencedores diante do Senhor. Mas obrigado porque o Senhor, ó Pai, nos escolheu, nos tirou dessa posição e nos santificou e nos justificou em o nome do Senhor Jesus. Que essas marcas, ó Pai, da justiça estejam presentes nas nossas vidas e que vivamos para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor já fez e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Boa semana, que o Senhor ilumine e continue dirigindo os teus caminhos, os teus passos.